noite, queridos, graça e paz, amém? Amém. Deixa eu, antes de mais nada, só dizer que eu estou aqui novamente, porque o pastor Guto ainda continua, em recuperação da dengue, ele já viria esse domingo, mas ainda essa semana foi difícil, altos e baixos, então ele está descansando, resguardando, e como eu já tinha pregado os 2 domingos, falou, não, 3 domingos é castigo demais para a igreja, né? Aí, a gente tinha convidado o reverendo Mário Fava para dar uma palavra. E aí o reverendo Mário Fava ontem começou com sintomas, foi para o Prontomed e também está com dengue. Algumas más línguas estão dizendo que eu estou com uns bichinhos de mosquito, eu estou querendo pregar, então todo mundo que convida, eu vou lá e solto os mosquitinhos da dengue para ele. Não, brincadeira, gente, eu não ia fazer isso com um senhor de 83 anos, mas ontem eu falei com o reverendo, graças a Deus está bem, mas assim, fica a preocupação pela idade, então orem pela vida do reverendo Mário Fava. O pastor Guto está em fase final, mas ainda muito incômodo, cansaço, muita coceira, mas graças a Deus está na fase final, se Deus quiser essa semana já está conosco novamente, mas continue orando pela família do pastor Guto, continue orando agora, comecem a orar pela família do reverendo Mário Fava, para que essa dengue passe logo, seja leve para eles, em nome do Senhor Jesus. Eu queria compartilhar com vocês, e aí eu já inicio fazendo um breve merchan. Por que eu falo merchan? Porque como a gente tem tido as aulas de Escola Bíblica Dominical, a nossa CBD, que acontece às 9 horas da manhã, das 9 às 10, eu tenho tido o privilégio de ministrar aula de panorama do Antigo Testamento, e com isso eu tenho que estudar o Antigo Testamento, tenho que ir atrás, voltar, olhar, e é muito legal fazer isso. É muito gostoso se aprofundar nas Escrituras Sagradas, conhecer mais da Bíblia. E como eu tenho dado Antigo Testamento, um panorama do Antigo Testamento, eu tenho debruçado nas minhas devocionais e nos meus estudos mais para o Antigo Testamento. Inclusive, hoje nós tivemos o livro de Reis, a gente está estudando tudo isso, e tem a ver com um pouco do que eu quero compartilhar com vocês. Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7, você pode abrir a sua Bíblia. E por que eu falo que eu vou, nessa introdução, acaba sendo um convite a você estudar e conhecer o Antigo Testamento? Porque antes de lermos o texto, eu quero trazer para você a realidade do contexto que eles viviam, e até para entendermos por que Jeremias fala o que fala. O livro de Jeremias é muito interessante, é um dos profetas, na verdade é o maior livro da Bíblia, em números de palavras. Ninguém escreveu ou disse tanto em número de palavras como Jeremias. Jeremias é o maior livro da Bíblia. O livro de Jeremias, ou a mensagem de Jeremias, o profeta Jeremias, que é conhecido como o profeta chorão, por causa das lágrimas derramadas, e porque depois ele escreve Lamentações de Jeremias, porque tem muito a ver com o contexto da carta. A mensagem de Jeremias era uma mensagem que era estranha ao povo. A mensagem de Jeremias era assim: vai vir uma nação estrangeira, a Babilônia vai conquistar a terra, e a palavra de Deus é: se rendam, nós perdemos a guerra, se rendam, quem se render vai viver, vai sobreviver, mas quem tentar lutar para que Israel vença, esse vai morrer. Agora imagina você, o povo de Israel recebendo essa mensagem, porque o povo de Israel vinha de uma série de vitórias e conquistas, desde quando saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, venceu os egípcios, o exército egípcio no Mar Vermelho, uma vitória sobrenatural. Depois peregrinou 40 anos no deserto, mas teve a travessia do Rio Jordão, aquela próxima geração vencendo as muralhas de Jericó de uma forma sobrenatural. E naquele contexto, naquela época, a ideia era assim: quando uma nação enfrentava a outra, era o Deus daquela nação contra o Deus da outra nação. Então Jeremias, ao pregar que a Babilônia viria, é como se ele dissesse: o Deus Baal vai ganhar do Deus de Yahweh, o Deus de Israel. Como que o povo de Israel, ouvindo isso, falou: mas peraí, o Deus de Israel é o mais forte. Como que nós estamos ouvindo isso? E a ideia, tanto é, por que Jeremias foi considerado o profeta chorão? Porque ele chorava, desesperado, alimentando, pregando sobre isso, e depois, o livro de Lamentações de Jeremias, é ele chorando a destruição da cidade. Nós estamos na época justamente do reino dividido, que chama.
Se você lembrar, o povo de Israel teve 2 épocas de reinado. O Reino Unido, que foram 120 anos, 40 anos Saul, o primeiro rei, sem coração, 40 anos Davi, o segundo rei, todo coração. Foi a maior expansão territorial, maior domínio, maior poderio. 40 anos Salomão, filho de Davi, que dividiu o coração. Por ele ter dividido o coração, Deus divide o reino. Quando Deus divide o reino, então o reino se divide em reino do sul e reino do norte. Reino do sul, Judá, na verdade Judá e Benjamim, mas é conhecido como Judá, só 2 tribos. O reino do norte, as outras 10 tribos. É interessante quando você olha todo esse contexto do Antigo Testamento, que em todo o reino do sul e reino do norte, dividindo os 2 reis, foram 39 reis. De 39 dinastias, ou 39 reis, tanto no sul quanto no norte, somente 8 reis foram bons. De 39, somente 8, todos no sul. Mas mesmo assim, do sul, foram 19 reis, só 8 bons. Do reino do norte, 20 reis, nenhum bom. Isaías e Jeremias, eles pregam para Judá, para esse reino do sul. Jeremias pregou durante quase 40 anos. E se fosse olhar hoje, aos olhos humanos, se ele fosse trazer o seu testemunho, depois de um tempo de missões, um tempo de pregação, talvez muitas igrejas nem aceitariam, porque ninguém ouviu a palavra de Jeremias. Ele não teve sucesso aos olhos humanos, ninguém ouviu, porque era muito diferente. Mas era a palavra de Deus. E é interessante que na época de Jeremias, haviam vários profetas falando justamente o que o povo queria ouvir. Falando, não, aqui é o templo de Jerusalém, nós vamos ganhar, o Deus de Israel, o Deus Yahweh ganha todas as batalhas, ganhamos até hoje, nós não vamos perder essa. Vários profetas começaram a pregar, nós vamos vencer como sempre vencemos, Deus vai nos livrar, e eles profetizavam, e Jeremias dizendo assim, nós perdemos, Deus, a palavra de Deus diz que nós perdemos, vai vir uma turma, e que vai levar a gente para o cativeiro, inclusive ele deu a data, são 70 anos. E sabe por que 70 anos do cativeiro? Porque Deus tinha dito, já a ordem de Deus que era, a cada 6 anos, o 7º ano era para descansar a terra, o tempo do sábado, o Shabat. Então a cada 6 anos, o 7º era para descansar a terra, como ele fez com o maná no deserto. Se você lembrar do maná no deserto, por 6 dias eles recolhiam o maná, no 7º dia não era para recolher o maná, o 6º dia Deus dava em dobro e eles pegavam. Mas no 7º dia o povo fazia o quê? Ia lá e tentava pegar o maná. O que acontecia com o maná? Apodrecia, estragava. Da mesma forma, quando eles assumiram a terra prometida, Deus tinha falado, 6 anos vocês vão trabalhar a terra, e ao 7º ano a terra vai descansar. Vai ser um tempo consagrado ao Senhor. É um tempo de princípio, é um tempo de devolução a Ele, é um tempo de prioridade para Ele. E aí o povo fazia o quê? Por 490 anos, eles não descansaram a terra. Por 490 anos, o povo desobedeceu a ordem do Senhor. A cada 490 anos, a cada 7, cada 6 tira 1, você vai dar 70 anos. Deus falou assim, vocês não vão descansar a terra, então eu vou tirar vocês daí. E a terra vai cumprir o seu propósito, a terra vai descansar por 70 anos. Uma das coisas que me traz medo, no bom sentido, com relação ao Senhor e aos atributos de Deus, é a fidelidade do Senhor. Porque Deus não pode ir contra com a sua própria palavra, com aquilo que Ele disse. Às vezes Deus está com a mão pronto para te abençoar, querendo te abençoar, querendo derramar sobre você a bênção, a alegria, a paz, prosperidade, o que quer que seja, Ele está pronto para te abençoar, mas Ele retém a mão por causa da fidelidade a Ele mesmo. Relacionamentos que não são da vontade de Deus, negócios que não são da vontade de Deus, vida dupla, pecados escondidos, e Ele está pronto para abençoar, e Ele retém a sua mão, não por castigo, não porque é um Deus sádico, porque é um Deus tirano, mas porque Ele tem que ser fiel à sua palavra. Tem não, né? Não tem nada, Ele é fiel à sua palavra, a fidelidade do Senhor. É dentro desse contexto que Jeremias vai trazer essa mensagem. E aí quando Jeremias traz essa mensagem, que é uma mensagem de alerta para o povo, e serve de alerta para nós hoje, se queremos andar na bênção do Senhor,
se queremos habitar na promessa do Senhor, que no caso para eles é a terra prometida, se vocês querem, ele disse para nós, se nós queremos andar debaixo da promessa do Senhor, andar na bênção do Senhor, se queremos andar na presença do Senhor, também precisamos nos atentar sobre essas coisas que Jeremias fala. E aí que vem a palavra de Deus então para nós hoje. Jeremias capítulo 7, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, eu os farei habitar nesse lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: esse é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim nesse templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros? Seguros para continuar a todas essas práticas repugnantes? Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. E aí depois disso ele continua então a falar o anúncio, dizendo inclusive que vai retirá-los dali. O que eu quero trazer com esse alerta de Jeremias e que serve para todos nós hoje? O que Jeremias está dizendo é a causa, o motivo do cativeiro babilônico. A desobediência com relação à terra, por isso os 70 anos, inclusive se você ler o livro de Daniel, está lá escrito que Daniel, ao ler o profeta Jeremias, entendeu que o cativeiro duraria 70 anos. E também por conta da desobediência do povo, ele traz um alerta. E sobre quais aspectos que a gente precisa atentar. Se queremos andar na bênção do Senhor, se queremos andar debaixo da promessa do Senhor, também precisamos olhar para esses pontos. Essa palavra de Jeremias serve para nós hoje, também é um alerta para nós hoje, nos nossos dias. E qual que é esse alerta? Quais são esses alertas? Primeira questão que ele diz: comportamento, conduta. Por 2 vezes ele repete: corrijam a conduta de vocês e as suas ações. Corrijam a conduta de vocês e as suas ações. Primeiro alerta: se nós queremos andar debaixo da presença de Deus, debaixo da bênção de Deus, andar na promessa do Senhor, precisamos olhar, observar e cuidar com a nossa conduta, com o nosso comportamento. O que Jeremias está dizendo é: não dá para achar que continua sendo crente, não dá para dizer que frequenta uma igreja, não dá para dizer que vem no culto e durante a semana continua com o mesmo comportamento como se fosse do mundão. Não dá para se dizer cristão, professar uma fé e viver de um jeito diferente. Vocês estão professando uma fé, ele está dizendo para Jeremias, dizendo para o povo de Israel: vocês estão professando uma fé, mas vocês estão oprimindo o órfão, a viúva, o estrangeiro. Vocês estão derramando sangue inocente. Vocês professam uma fé, mas vivem de um outro jeito. Vocês falam em adoração e vêm para o templo do Senhor, mas estão adorando a Baal, montando ídolos a deuses que vocês nem conhecem. Eu creio que isso é um alerta para os nossos tempos.
A palavra hipocrisia vem justamente do grego e hebraico, mas principalmente quando eu falava do teatro grego, a palavra hipo, a ideia da máscara, e era aquele monólogo grego, quando eles faziam, que eles pegavam inclusive aquela máscara que virou símbolo de teatro, né, o pessoal faz tatuagem, tá, virou o símbolo da... Quando o cara faz um monólogo, antigamente no teatro grego, ele falava, quando ele ia fazer o personagem feliz, ele pegava a máscara do sorridente, botava e fazia o seu monólogo. Aí mudou, ficou triste, ele pegava do chorando e fazia a sua parte no monólogo. Depois pegava do bravo e fazia a sua parte. Eram várias máscaras. E desse contexto, desse conceito, vem a palavra hipocrisia. É aquele que prega uma coisa, mas faz outra. Prega uma coisa, professa uma fé, mas vive na segunda, na terça, na quarta-feira, de um jeito que não é coerente com a fé que ele professa. O que Jeremias está dizendo, que serve para nós hoje, é: não dá mais para brincar de ser crente. Não dá mais, gente. É exatamente isso, não dá mais para brincar de ser cristão. Não dá mais para professar uma fé e viver do jeito que quer durante a semana. Eu lembro de uma vez, há uns talvez 10 ou 15 anos atrás, a Folha de São Paulo fez uma matéria sobre a juventude e o crescimento do número dos evangélicos no Brasil. Só que eles fizeram, hipoteticamente, uma pesquisa de 50 anos para frente. Então era mais ou menos 2045, não lembro ao certo o ano, mas era como se fosse assim, eles perguntavam aos jovens, como se fosse 50 anos para frente, querendo olhar a próxima geração. E o resultado que eles imaginaram ali, o resultado que a pesquisa levou, é que seria uma próxima geração que não frequentaria mais igreja, que não quereria mais conversar sobre fé, sobre religião, que não tinha mais o interesse na espiritualidade. E a pergunta crucial era por quê? E a resposta daqueles jovens era porque eles viam nos pais a hipocrisia, a incoerência de pessoas que professavam uma coisa e viviam outra. A nossa incoerência de vida afasta a próxima geração dos pés do Senhor Jesus. A nossa incoerência de vida afasta a próxima geração dos pés do Senhor Jesus. Isso é muito sério. O que Jeremias está dizendo é falar assim, ó, não dá mais para brincar de ser cristão. E ainda fico olhando. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Jesus está voltando. E eu sinto que Jesus está voltando e o tempo se aproxima. Eu acredito nisso, tá? Isso é opinião pessoal, eu acho que está muito mais perto do que a gente imagina. Jesus está voltando, não dá mais para brincar de ser cristão. E quando a gente olha para textos como Isaías também profetizou para ajudar. Isaías capítulo 1. No primeiro capítulo de Isaías, ele fala sobre isso, e é interessante que esse texto se encontra no Antigo Testamento, tá? Antigo Testamento. Quando Isaías vai falar basicamente o mesmo contexto de Jeremias, Isaías vai dizer no primeiro capítulo, versículo 11, trazendo como palavra do Senhor, ele vai dizer assim, ó: para que me oferecem tantos sacrifícios, pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros, chega de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Gente, isso aqui é Antigo Testamento. É a época que o sumo sacerdote sacrificava o cordeiro, sacrificava a ovelha, sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Isso é contexto veterotestamentário. E ele está dizendo, eu não me alegro disso, eu não tenho prazer nisso. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova, as suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelo direito do órfão, defendam a causa da viúva. Gente, isso aqui é muito sério.
Os profetas eram homens, profeta literalmente no Antigo Testamento, no hebraico é boca de Deus. Por isso que o profeta falava assim diz o Senhor, ele trazia a mensagem do Senhor. E tanto Isaías quanto Jeremias trazem palavras duríssimas, mas palavras que precisam ser ditas. Como eu disse, eu creio que Jesus se aproxima, e nós precisamos despertar a igreja. Jesus se aproxima e às vezes a igreja parece estar dormindo. Jesus se aproxima e a gente está brincando de ser crente. Jesus se aproxima e nós não estamos observando a nossa conduta. E Jeremias como um profeta, e nós como profetas do nosso tempo, que trazem e anunciam a palavra do Senhor, nós precisamos alertar a igreja sim para a nossa conduta, para o nosso comportamento. Não dá mais para chegar e achar que vem no domingo, na reunião, no sábado, como diz aqui, mas no domingo para nós, no culto, e durante a semana fazer o que quer, e acha que Deus se agrada disso. Deus não se agrada disso. Deus se agrada sim da nossa reunião, quando está junto com o coração, quando é uma coerência de vida, quando é uma celebração daquilo que Deus tem feito em nossa vida, através de nós e apesar de nós durante a semana. E durante a semana, vivendo na presença de Deus, nós chegamos aqui e celebramos essa vida que acontece no meio da igreja, quando estamos lá fora. Por isso, se queremos andar na bênção do Senhor, se queremos viver debaixo da promessa do Senhor, precisamos olhar a nossa conduta, o nosso comportamento. Mas não só isso. Quando a gente volta para Jeremias, ele também fala sobre o ensino. Primeiro, conduta, comportamento. Segundo, ensino. Nós precisamos atentar o nosso ensino, aquilo que temos recebido como ensino. Porque ele diz assim: vocês estão ouvindo palavras inúteis, palavras enganosas, porque vários entre vocês, ele está falando de outros profetas, mas falando no meio de Israel, estão dizendo assim: não, nós vamos ficar, e ele ainda cita, e não dá para a gente saber se ele é irônico ou não, mas ele repete por 3 vezes: nós vamos ficar no templo, no templo, no templo. Parece que é repetitivo, como se aqueles profetas estivessem dizendo: gente, o templo é aqui, nós não vamos perder, o templo é aqui, nós não vamos sair daqui, o templo de Deus é aqui, nós não temos, Deus vai vencer. E o Jeremias, que trazia a palavra de Deus, estava dizendo assim: nós perdemos, nós seremos retirados daqui, por causa da nossa desobediência. O que eu quero trazer para a nossa realidade hoje, que da mesma forma que aconteceu com o povo de Israel, quantas vezes nós procuramos profetas que fazem afago nas nossas emoções? Aqueles profetas estavam dizendo: vocês vão vencer, nós venceremos, não se preocupem, nós venceremos, nós somos vitoriosos. Quantos estão dizendo por aí fora isso? E a gente procura profetas que trazem afago às nossas emoções. Nós queremos buscar pessoas que vão falar aquilo que eu quero ouvir, que eu vou ser vitorioso, que eu vou conquistar, que é isso, que é aquilo, que a bênção está comigo, que eu vou ganhar, nenhum inimigo E Jeremias está dizendo: se vocês não obedecerem a palavra de Deus, se vocês não forem fiéis à aliança, se vocês não atentarem para o comportamento de vocês, nós seremos retirados daqui. Se não obedecermos a palavra de Deus, nós viveremos como cativos, sim, como escravos, talvez por um bom período de tempo, até aprendermos as lições necessárias. É duro, mas às vezes a gente precisa alertar isso, a gente precisa conversar sobre isso, porque isso é palavra de Deus, são ensinamentos que Jeremias está dizendo que servem para nós hoje, porque exatamente nos dias de hoje é isso que tem acontecido. Nós procuramos, e a palavra de Deus, quando Paulo fala para Timóteo, fala sobre os finais dos tempos, diz que no finais dos tempos os homens procurariam profetas, mestres para si mesmos, procurariam doutrinas para si mesmos, doutrina que agrada ao ouvido. E nós estamos assim, procurando profetas que falam as nossas emoções, que afagam as nossas emoções. Você já viu aquele negócio de, quando você está com alguma coisa, eu não digo que eu sou contra, gente, mas é interessante isso. Você está com alguma dúvida, tal, alguém te chama para uma reunião com algum profeta. E é até interessante quando convidam assim, né? Porque você viu, a pessoa até abaixa a voz, está na porta da igreja, né? Domingo fala assim, abaixa a voz, fala assim, parece negócio de coisa secreta, né? Aquelas reuniões secretas, tem uma reunião de terça-feira,
que acontece em tal lugar. E aí você fala, oh, mas aonde é? A pessoa abaixa a voz e fala, não, eu te pego. Parece que não dá nem o endereço. Eu te busco, eu busco você na sua casa, mas a pessoa vai lá e o profeta, e às vezes a gente fica buscando esses gurus. Gente, eu não estou dizendo que Deus não fala hoje, tá? Eu creio que Deus fala hoje, já tive experiências assim, mas você vê como é interessante a dinâmica da coisa. Quantas e quantas vezes você já foi convidado para uma reunião assim, parece que é reunião secreta, não pode levar todo mundo, não pode falar para ninguém, e é não sei o que, é uma reunião durante a semana, não é na igreja, é sempre na casa de alguém, às vezes no quintal lá no fundo, e aí você chega, a reuniãozinha está lá. Gente, muitas vezes nós procuramos pessoas, porque a gente quer, na verdade, a profecia que afague o nosso coração. Nós não queremos ser confrontados com a palavra de Deus. E o que Jeremias está dizendo aqui, é falar assim, parem de buscar palavras enganosas, parem de buscar palavras inúteis, nós precisamos olhar para a centralidade das Escrituras Sagradas. Antigamente, quando a gente pregava fora, quando falava em algum lugar, e as pessoas se convertiam, a gente falava assim, procura uma igreja próxima da sua casa. Era o mais natural. A pessoa se converteu, falei num acampamento, vou voltar para Marília, falava assim, procura uma igreja próxima à sua casa. Hoje não dá mais para falar isso. Hoje eu falo, procura uma igreja e observa se o que eles pregam está de acordo com a palavra de Deus. Observa se é bíblica. Observa se o púlpito é centrado nas Escrituras Sagradas ou se o púlpito é centrado nas emoções do homem. Porque muitos púlpitos são centrados nas emoções humanas, autoajuda, você pode, você consegue, você vai vencer. Se você não for obediente, querido, você vai para o cativeiro sim. É isso que Jeremias diz. Se a gente não olhar para a nossa conduta, para o nosso comportamento, e se a gente não observar o ensino, nós seremos subjugados, e nós vamos ser espalhados da face da terra. Ele fala sobre conduta, ele fala sobre ensino, mas ele fala também sobre algo muito interessante. Jeremias fala sobre adoração. Conduta, ensino e adoração. Se você perceber na leitura, ele fala assim, vai para a porta do templo. Jeremias se coloca na porta do templo. E ele prega para todo mundo que está chegando ali na porta do templo, para dizer assim, vocês que estão indo adorar, vocês que estão indo fazer a adoração, e você sabe que todo judeu tem a peregrinação, todo judeu que tiver condições, uma vez por ano, ele precisa adorar em Jerusalém, fazer o seu sacrifício. E aí quando ele subia, ele ficava na porta do templo e falava assim, vocês que estão indo adorar, vocês precisam se atentar para isso. Hoje nós nos reunimos uma vez por semana, vamos colocar no mínimo, se você vem no domingo, e você vem adorar, é como se o profeta dissesse, você vem adorar todo domingo, você precisa se atentar a isso. E ele diz assim, a adoração é muito mais do que uma reunião cultica. Isso aqui é adoração também. Mas a adoração é muito mais do que isso. E sabe quando eu reparo isso no texto? Quando ele convida, acho que é no versículo 12, portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra a meu nome, e vejam o que eu lhe fiz, por causa da impiedade de Israel, meu povo. Gente, quando ele fala Siló, ele está tirando o foco de Jerusalém. Jerusalém era o templo de Jerusalém, era o local da peregrinação, era o local onde eles iam. Quando ele leva o povo a pensar em Siló, Siló foi a primeira cidade, distante de Jerusalém, está na região da tribo de Efraim, já perto lá onde eles atravessaram o Rio Jordão, mais ao norte. Foi literalmente quando eles atravessaram o Rio Jordão, conquistaram a terra prometida, é o primeiro local da construção do tabernáculo. O tabernáculo significava ou representava a presença do Senhor no meio do povo. O tabernáculo, nos 40 anos do deserto, era a coluna de fogo que os aquecia do frio do deserto e a nuvem de fumaça que os protegia durante o dia do calor do deserto. E ali, no tabernáculo, a presença do Senhor se manifestava no meio do povo, a condução do Senhor se manifestava no meio do povo. Tanto é que, se a nuvem se movimentasse, eles levantavam o acampamento e iam atrás da nuvem. Se a nuvem parasse, eles paravam e ficavam esperando.
O tabernáculo, onde tinha a arca da aliança, o propiciatório, onde tinha o sacrifício, toda aquela questão representava a presença de Deus no meio do povo. Quando Jeremias fala para voltar a Siló, para observar Siló, ele está dizendo assim: a adoração é muito mais do que uma reunião, é muito mais do que o tempo de culto, é muito mais do que quando nós fazemos aqui. A adoração é a presença de Deus no meio do povo. A adoração é estilo de vida. A adoração não é a música que você canta. A adoração é a vida que você leva quando a música para de tocar. Isso é adoração. A adoração não é a música que nós cantamos. Nós temos a adoração cantada. Mas a adoração não é a música que você canta. A adoração é a vida que você leva quando a música para de tocar. Se a gente parasse para perguntar como é que está a tua vida de adoração? Como é que está a tua vida de adoração? Nós adoramos ao Senhor quando nós estamos no trânsito. Como é que está a tua adoração quando você está dirigindo? Nós adoramos ao Senhor quando estamos na nossa empresa, trabalhando, no nosso trabalho. Nós adoramos ao Senhor na faculdade. Nós adoramos ao Senhor nos nossos relacionamentos. Não dá para dizer que é cristão e de segunda a segunda tem uma vida totalmente contrária à palavra de Deus. Nós adoramos ao Senhor como eu converso com os meus filhos, eu adoro ao Senhor quando eu estou no trabalho, eu adoro ao Senhor com o meu celular, eu adoro ao Senhor com o meu computador, eu adoro ao Senhor com a minha carteira, com o meu bolso, com o meu dinheiro, eu adoro ao Senhor com a minha agenda, na maneira que eu gasto ou invisto o meu tempo. Eu adoro ao Senhor com a minha vida. A adoração é um estilo de vida. E o que Jeremias está dizendo é: volta o foco para a adoração enquanto presença do Senhor no meio do povo, aonde ele estiver, independente do local. Nós adoramos ao Senhor quando nos reunimos, mas a adoração continua quando saímos daqui. E se queremos andar debaixo da presença do Senhor, se queremos andar na promessa, na bênção de Deus, nós precisamos observar a nossa vida de adoração. Nós precisamos parar e refletir sobre o que significa a adoração. Quando paramos de adorar? Ou quando entendemos que a adoração é só no momento de louvor? Ou quando que a igreja percebeu ou entendeu que a adoração é só domingo, quando nos reunimos à noite, no culto das 7 ou no culto das 10h30. Ou a adoração é só na quarta-feira. A gente tem 2 momentos de adoração. No domingo, quando eu venho no culto, e se você frequenta uma célula ou um curso da UDF, da família, que nós proporcionamos aqui. Quando que nós entendemos que a adoração é só quando estamos reunidos enquanto igreja? Adoração é a nossa vida. Adoração é o nosso estilo de vida, é como vivemos em todas as áreas, todas as áreas. Por isso que eu quero encerrar olhando para as palavras de Isaías novamente. Porque em Isaías ele convida essa reflexão. Através do profeta, Deus nos convida, fala: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. O convite do Senhor é o convite da reflexão. Nós precisamos parar e refletir. Como anda a nossa conduta? O nosso comportamento. Como anda o ensino no nosso meio? O que você tem recebido de ensino? Que hoje a gente tem ainda um universo, com a internet, tem um universo de pregadores. Você acessa o YouTube, podcast, literatura, você tem de tudo. Ao mesmo tempo que tem de tudo quanto é teologia. E não teologia, que se diz teologia. Tem de tudo. O que você tem recebido de influência, de ensino? Jeremias fala: vocês estão dando ouvidos para
palavras inúteis e enganosas. O que a gente tem recebido como ensino? O que você tem deixado te influenciar nessa área de teologia, de doutrina, de pregação? A quem você está dando ouvidos? A quem você está permitindo influenciar a sua vida? E Jeremias fala sobre adoração. Precisamos voltar à essência da adoração. Precisamos entender a adoração como estilo de vida. Precisamos entender que a adoração não é só quando estamos reunidos, mas a adoração é quando a gente sai daqui. E a adoração continua de segunda a segunda, 24 horas, 7 dias da semana. A adoração é a nossa vida na presença do Senhor. Até pelo tempo eu poderia terminar com uma música e tudo mais, mas eu acho que tem momentos que a gente precisa terminar refletindo. E eu quero te fazer esse convite, como diz aqui em Isaías. Deus, através de Isaías, convida o povo. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Eu quero estender esse convite a você agora. Feche os teus olhos. Venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Se a tua vida não tem prestado atenção nesses pontos, esses alertas que Jeremias faz, Deus diz assim: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Por mais que seja uma palavra dura, mas necessária, eu quero te trazer também uma palavra de reflexão. Porque Deus diz, vamos refletir juntos. E se estivermos dispostos como igreja a obedecer ao Senhor, ainda viveremos e comeremos o melhor dessa terra. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a graça, a direção, a orientação do Senhor e a força do Senhor, para remarmos contra a maré, para sermos literalmente um povo contra a cultura desse mundo. Não para sermos esquisitões, mas para sermos diferentes, para literalmente sermos sal da terra e luz do mundo, porque essa é a nossa identidade. Pai, nos ajuda. Queremos andar na obediência do Senhor, queremos andar na promessa do Senhor, queremos andar debaixo da Tua bênção, e para isso queremos sim, Pai, olhar para a nossa conduta, o nosso comportamento, para o ensino e para a adoração. Nos traz de volta, Pai, a essência da adoração. Nos traz de volta esse conceito que a adoração é sim quando estamos juntos, mas é além disso, é quando estamos sozinhos nas nossas casas, é quando a música para de tocar, é o estilo de vida que nós levamos. Pai, nos lembra disso todos os dias, que precisamos adorar ao Senhor com a nossa vida, que precisamos adorar ao Senhor com as nossas atitudes, que precisamos adorar ao Senhor com o nosso comportamento, que adoramos ao Senhor no trânsito, no trabalho, nos relacionamentos, quando gastamos o dinheiro, quando fazemos qualquer coisa, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Pai, nós queremos te adorar com a nossa vida, com as nossas atitudes, com tudo que somos, com tudo que temos, queremos te adorar. Pai, recebe a nossa adoração, Pai. Recebe a nossa adoração, é isso que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos.